Boa noite, galerinha. Tudo bom com vocês? Então, tô aqui hoje para gravar a nossa primeira aula nessa metodologia EAD. A gente vai falar sobre a nossa disciplina, Gestão da Qualidade e Produtividade. Essa aula é o conteúdo referente à aula do dia 3 de abril. Hoje teríamos aula presencial, mas por conta de toda essa situação, nossa aula vai ser através das mídias digitais. Então, vou explicar para vocês o conteúdo. No final, vou abrir para que vocês façam algumas discussões pelo grupo do WhatsApp, e aí a gente vai conversando no grupo melhor e tirando as dúvidas com relação ao sistema de avaliação. Combinado? Hoje a gente vai falar sobre 3 conceitos. Vamos falar sobre a trilogia de Juran, vamos falar sobre o ciclo PDCA, que eu comecei a falar na aula passada, que ele complementa a trilogia de Juran, e no final a gente vai falar sobre os censos, né? Que são os 5 S. Então, a trilogia de Juran. A trilogia de Juran, ela foi criada por Juran, é um dos principais pensadores, um dos principais nomes quando a gente fala em gestão da qualidade. E essa metodologia, ela acredita e ela incentiva e ela criou que 3 processos, eles são cruciais para a qualidade total, para a qualidade contínua. Então, esses 3 processos são o planejamento da qualidade, o controle da qualidade e o melhoramento da qualidade. Vamos ver os 3? Planejamento da qualidade. Então, o que o planejamento da qualidade ele faz? Ele é o processo de desenvolver produtos e serviços que são necessários para atender às necessidades do cliente. E isso requer o quê? Pesquisa, requer determinar as necessidades do cliente, desenvolver características de produtos e processos que atendam não apenas o que a organização precisa, mas que atendam às necessidades do cliente. E o planejamento do alto até as forças operacionais. Então, Juran, ele criou essa metodologia, ela apostava que o segredo dela dar certo era começar do topo da pirâmide, ou seja, do estratégico, e passar até o operacional. Então, o planejamento deve ser sério, envolver vários conhecedores e responsáveis pelas etapas para que o resultado seja atingido. Importa que sejam observados, então, todos os pontos de entrada e saída das etapas, a tripla atuação, onde toda atividade desempenha a atuação do cliente, o processador, o fornecedor, certo? Então, tem o diagrama Tripol e o de Juran, que eu vou passar mais para frente, que vai falar para vocês mais ou menos como que isso funciona. E a determinação de medidas e métodos para avaliar o plano. Então, nessa primeira fase do planejamento, entender as necessidades dos clientes, adequar essas necessidades de acordo com o que a empresa consegue operacionalizar, então tem que partir do planejamento estratégico para o tático, para o operacional, e criar métodos, uma metodologia para conseguir fazer com que esse processo seja avaliado. O segundo é o controle da qualidade. Então, esse processo, ele avalia o desempenho da qualidade real e compara com as metas da qualidade e atuar nas diferenças, ou seja, o propósito do controle da qualidade é minimizar as falhas e prejuízos, ou seja, as não conformidades, mantendo a capacidade de atingir metas operacionais definidas. Todos na empresa são ativos no controle da qualidade, pois o autocontrole é pré-requisito e é universal, e todo tipo de autoconhecimento pode interferir no cumprimento de metas. Com relação a esse controle da qualidade, é extremamente importante que nesse processo, Juran acreditava que evitar desperdícios e falhas. Então, fazer com que o processo ele seja feito da melhor forma possível. E quem que teria as condições para identificar quais os melhores processos a serem alterados, quais os melhores processos a serem melhorados, é a própria equipe, a própria equipe de trabalho, o próprio funcionário operacional que vai ter as melhores ideias. Então, todo conhecimento, ele deve ser absorvido, ele deve ser considerado e, principalmente, não deixar de cumprir as metas que foram estabelecidas.
E o melhoramento da qualidade. Então, o que é? Buscar maneiras de elevar o desempenho da qualidade a níveis inéditos, ou seja, trabalhar com inovação. Devem estabelecer principalmente projetos, infraestrutura, recursos, responsabilidades, etc. Ressaltando que o melhoramento da qualidade nada tem a ver com apagar incêndios e vamos ver por aí. Sim, a busca de algo muito melhor, tanto nas características do produto, quanto nas falhas, ausências e deficiências. Isso acontece apenas por meio de projetos. Essa é a etapa principal. Fato é que, para se manter competitiva na empresa, a empresa deve continuamente reduzir suas deficiências nos produtos, serviços ou processos e investir em diagnósticos para descobrir a má qualidade e encontrar soluções. Esse processo de melhoramento na qualidade tem retorno inegável, mas não vem de graça e não é tão fácil assim de ter esse foco. E aí vem os 3 processos, planejamento, controle e aperfeiçoamento, que são planejamento, o controle e o melhoramento. Planejamento, então, um resuminho: considerar a qualidade desejada e projetar meios para alcançá-la. Controle: diagnosticar erros ou acertos no processo. Aperfeiçoamento: propor patamares de qualidade cada vez mais altos. Então, dentro do planejamento, que é o primeiro aqui, ó, identificar as necessidades dos clientes, projetar o produto adequado a elas, planejar processos adequados aos produtos. O controle: avaliar o desempenho real da qualidade, comparar o desempenho com as metas, propor medidas corretivas quando necessário. E o aperfeiçoamento: determinar que é necessário melhorar continuamente a qualidade, definir projetos de melhoria e seus responsáveis, treinar, motivar e apoiar equipes. Tudo bem? Tranquilinho, né? Bem legal essa parte: planejamento, controle e aperfeiçoamento. E a trilogia da qualidade de Juran, ele tem que funcionar como um processo contínuo, como um ciclo. Então, por isso que ele tem esse círculo aqui, olha. Processo contínuo. Então, a melhoria da qualidade, com planejamento da qualidade, com controle da qualidade. Aqui, nós começamos pelo planejamento. Então, planejamento, controle e melhoria. Dentro da melhoria, vamos começar do planejamento, que é o primeiro. Planejamento: estabelecer metas da qualidade, identificar clientes, determinar necessidades, desenvolver produtos, desenvolver processos e estabelecer controles. No controle da qualidade, avaliar o desempenho real. Então, qual é a etapa de Juran que fala sobre como deve ser monitorado os objetivos da qualidade? É no planejamento. No controle, já vem a avaliação. Então, avaliar o desempenho real, comparar o desempenho real com as metas, agir a respeito da diferença. E na melhoria da qualidade vem estabelecer infraestrutura para melhoria, identificar necessidades de melhoria, projetos de melhoria, estabelecer equipes de projeto, prover recursos, motivação e treinamento para diagnosticar causas, prescrever remédios, ou seja, melhorias, né? Estabelecer controles para manter os ganhos. Esse é bem completo e esse aqui é o que fala a trilogia de Juran. E aí o ciclo PDCA, eu comecei a explicar na última aula, foi no finalzinho, acho que ficou um pouco voando. Então eu trouxe esse ciclo PDCA, que é uma imagem bem legal, e que ele fala, muito parecido com o de Juran, ele fala do plan, do, check e action. Plan, que é identificar o problema e descobrir onde e por que ele começa. Então, planeje as melhorias, crie um plano de ação. O do é envolva as pessoas e execute o plano. O check: analise se tudo for executado como planejado e se o resultado esperado realmente ocorreu. E o action começa aqui: deu certo? Se deu certo, padronize o processo, compartilhe o aprendizado, resolvido o problema. Não deu certo, reflita o que pode ser mudado e comece novamente o PDCA. Por isso que ele é um ciclo contínuo. Então, eu venho aqui, faço planejamento. Aqui no do,
eu executo. Aqui no check, eu verifico se deu certo ou não. Se deu certo, ótimo, eu padronizo e compartilho. Se não deu certo, eu vejo que pode ser mudado e eu começo a PDCA de novo. E olha que bacana, aqui nós temos a trilogia de Juran e dentro de cada trilogia de Juran, um plano PDCA. Que bacana. Então, dentro do planejar a qualidade, nós temos um plano PDCA, que é definir novos padrões para atingir metas, identificar quem são os consumidores, identificar as necessidades dos consumidores, produzir as necessidades. Então, dentro do planejamento da qualidade, eu preciso rodar um PDCA. A mesma coisa acontece quando eu falo em manter a qualidade. Que aí eu falo de padrão, cumprir os padrões estabelecidos, verificando os resultados, corrigindo as anomalias. Então, eu rodo um PDCA dentro do manter a qualidade. E a mesma coisa dentro do melhorar a qualidade. Ou seja, eu rodo um novo PDCA, que é identificar as necessidades, montar o plano de ação, investigar as melhorias, né, monitorar esse plano de ação. Deu certo? Padronizo. Não deu certo? Eu rodo o PDCA de novo. Legalzinho, galera? Vamos para o próximo conteúdo. Vamos falar então dos 5S, os famosos 5S. O conceito 5S possui uma base em 5 palavras japonesas, cujas iniciais formam o nome do programa. O programa são Seiri, Senton, Seiso, Seiketsu e Shitsuki, que, migradas para o português, foram traduzidas em sensos, ou seja, em conceitos, visando não descaracterizar a nomenclatura do programa. Então, deu aquela migrada para o português e ficou assim: senso de utilização, senso de organização, senso de limpeza, senso de saúde e senso de autodisciplina. Vamos ver cada um deles? Então, o primeiro senso, que é o Seiri, é de utilização. Então, significa o seguinte: a empresa ela vai implementar os 5S dentro da organização. O que ela vai fazer? Cada pessoa, funcionário, trabalhador, seja ele de qualquer nível, seja ele de qualquer cargo, seja ele de qualquer salário, ele vai atribuir dentro da sua rotina os 5S. Então, ele vai ter um senso de utilização, que é utilizar materiais, ferramentas, equipamentos, dados, etc., com equilíbrio e bom senso, onde é realizado o descarte ou a realocação de tudo aquilo que é considerado dispensável para a utilização das atividades. O resultado da aplicação do senso de utilização são imediatamente evidenciados, que é o ganho de espaço, a felicidade, limpeza, facilidade da limpeza e manutenção, melhor controle do estoque, redução de custos, preparação do ambiente para a aplicação dos demais conceitos. Então, a primeira coisa é aquele limpa que a gente faz no guarda-roupa. Olho, separo tudo e olho o que eu uso e o que eu não uso. O que eu não uso, eu descarto. Eu tiro do meu ambiente de trabalho. Ele não precisa ficar ali porque eu não uso. Tudo bem? Esse é o senso de utilização. O segundo é o senso de organização. Senso de organização é: separei o que eu não uso do que eu uso, ficou só aquilo que eu uso. Ótimo. Agora eu preciso pensar que isso daí tem que estar compatível com a minha atividade do dia a dia. Então, o senso de organização pode ser interpretado como a importância de ter todas as coisas disponíveis, de maneira que possam ser acessadas e utilizadas imediatamente. Para isso, deve-se fixar padrões e utilizar algumas ferramentas bem simples, como painéis, etiquetas, estantes, tudo etiquetadinho, tudo separado, saber onde está cada lugar, cada coisa em cada lugar, ter para que qualquer pessoa que chegue de fora, ela consiga se localizar no ambiente. Tudo deve estar bem próximo do local de uso e cada objeto deve ter o seu local específico. Podemos identificar como resultado economia de tempo, comi um E ali, facilidade na utilização das ferramentas e redução de pontos inseguros. O terceiro é o senso de limpeza. Então, a tradução da palavra seiketsu é literalmente limpeza. Então, esse senso define a importância de eliminar sujeira, resíduos, objetos estranhos e desnecessários ao ambiente. O senso de limpeza pode ir além do aspecto físico, abrangendo também a limpeza pessoal.
Um ambiente de trabalho onde impere a transparência, honestidade, franqueza e respeito. A aplicação do senso de limpeza traz como resultado um ambiente saudável e agradável, a redução de possibilidades de acidente, melhoria e conservação de ferramentas e equipamentos e a melhoria entre o relacionamento entre as pessoas. O 4, senso de padronização e saúde. O senso de padronização é traduzido na fixação de padrões de cores, formas, iluminação, localização, placas, etc. Como abrange também o conceito de saúde. É importante que sejam verificados o estado dos banheiros, refeitórios, salas de trabalho, etc. A fim de que sejam identificados problemas que afetam a saúde dos colaboradores. Afinal, pessoal, se um colaborador estiver doente, ele não produz, né? Este senso tem como principal finalidade manter os 3 primeiros S: seleção, ordenação e limpeza. E de forma que eles não se percam. Pode-se evidenciar como os principais resultados: facilidade de localização e identificação de objetos e ferramentas, equilíbrio físico e mental, melhoria das áreas comuns, banheiro, refeitório, e melhoria nas condições de segurança. Então, de padronização e saúde. E o último, que é o Shitsuki, que é o senso de disciplina e de autodisciplina. Então, a última etapa desse senso, ele fala muito mais da parte comportamental, ou seja, ele fala da pessoa ter os seus comportamentos éticos e morais. Ele fala de você manter os 5 S. Não é só fiz lá minha faxina no meu guarda-roupa, tirei tudo que eu não precisava mais, organizei por cor, por roupa de noite, roupa do dia, uniforme de trabalho, separei tudo, peça íntima, tá tudo organizado no meu guarda-roupa, certo? Só que aí, chegando durante o dia a dia, eu cato a roupa de baixo, as de cima todas caem pra fora, eu não acho alguma coisa, eu jogo tudo pra fora, cato lá no meio do bolo, e depois eu pego tudo do chão e jogo de novo no guarda-roupa. Isso vai adiantar eu ter feito limpa e ter feito todo? Não, é um senso de que eu tenho que manter aquilo do jeito que eu deixei. E esse é um senso muito importante, porque não adianta eu fazer um limpo uma vez no ano e eu não manter durante o ano, né? Então, a última etapa é definida pelo cumprimento e comprometimento pessoal para com as etapas anteriores. Este senso é composto pelos padrões éticos e morais de cada indivíduo. Essa etapa estará sendo, de fato, executada quando os indivíduos passarem a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não há vigilância, geralmente feita pela chefia, ou quando estendem esses conceitos para a vida pessoal, demonstrando seu total envolvimento. Diante de um ambiente autodisciplinado acerca dos princípios dos 5S, quais são os resultados? Melhor qualidade de produtos e segurança no trabalho, trabalho diário agradável, melhoria nas relações humanas, valorização do ser humano, cumprimento dos procedimentos operacionais e administrativos. Então, com os 5S, a empresa toda ganha. E a convivência dos 5 sensos apresentados leva os indivíduos a compreenderem melhor seu papel dentro da organização e os torna parte da pirâmide dos resultados alcançados, fazendo nascer a consciência de que é preciso ser disciplinado mesmo quando não há cobranças. Por isso, programas de qualidade têm auxiliado as empresas no processo de melhoria contínua dos produtos e serviços, principalmente através de mudança cultural. A gente vai falar de cultura mais um pouquinho na frente, a fim de se obter a vantagem competitiva necessária, que será colhida a curto, médio e longo prazo. A nossa atividade de hoje é... Então, dos 3 conceitos que nós vimos, trilogia de Juran, ciclo PDCA e 5S, qual você traria, tem 2 T aqui, ó, qual você acha que traria maiores resultados dentro das organizações? Explique por quê. A resposta deve estar no grupo, então vocês vão terminar essa aula, vão ver essa atividade e já vão começar a bolar a resposta. Vocês vão me dizer qual dos 3, vocês vão escolher um dos 3 e vão falar qual dos 3 você usaria se você fosse gestor, por que você usaria e por que você acha que traria maiores resultados. Combinado? Essa resposta vale 2 pontos. Quem não tiver online no grupo hoje pode responder amanhã valendo metade da nota. E é isso. Até daqui a pouco, a gente se vê no grupo. Um beijinho, galera!